Bom dia, turma. Vamos ao último módulo do caderno 2, que é o módulo 14. Medidas estatísticas e gráficos. Objetos de conhecimento. Pesquisa estatística. Média aritmética. Moda. Mediana. Tabela de frequência absoluta e relativa. Gráficos. E a situação problema. Então, vamos lá. Medidas estatísticas. Pesquisa estatística. As pesquisas estatísticas são utilizadas para estudar características ou comportamentos de um grupo. Exemplo: a prefeitura de uma cidade realizou uma pesquisa estatística para conhecer a opinião dos moradores sobre os hospitais públicos da região. Essa pesquisa contribuiu para a melhoria da qualidade de atendimento nesses hospitais. Uma fábrica de sapatos fez uma pesquisa estatística para averiguar quantos produtos de um lote estavam com defeito. Essa pesquisa contribuiu para aprimorar a confecção dos produtos. Um grupo de cientistas realizou uma pesquisa estatística para conhecer as espécies de animais de uma região florestal. Essa pesquisa contribuiu para o estabelecimento de medidas de proteção ambiental. População e amostra. População ou universo é o conjunto de elementos que se quer estudar ou sobre o qual quer realizar uma pesquisa estatística. Como nesse exemplo, como nem sempre é possível coletar os dados de toda a população, os resultados de uma pesquisa podem ser obtidos coletando informações apenas uma parte, chamando amostra. A amostra é o subconjunto qualquer de uma população estatística. Exemplo: o convite de organização de uma maratona deseja verificar a massa de 5.000 atletas inscritos. Para isso, 100 atletas foram escolhidos por amostragem. População: 5.000 atletas, amostra: 100.000. Um instituto de pesquisa precisa testar um tratamento contra uma doença que atinge a população de uma cidade. Para isso, selecionou grupos voluntários. Então, quer dizer, a população são todos os doentes da cidade. A amostra são alguns doentes escolhidos para testar um novo tratamento. Variável estatística. Foi realizada uma pesquisa com alguns alunos do 8º ano. E os dados foram organizados em uma tabela. Então está aqui a tabela: nome dos alunos, idade, massa, quer dizer, o peso, altura, cor dos olhos e quantidade de irmãos. Tá? Cada aspecto investigado na pesquisa é uma variável estatística, ou seja, apenas variável. As variáveis podem ser classificadas em dois tipos: qualitativo e quantitativo. Variável qualitativo é aquela cujo valor é expresso por um atributo ou uma qualidade. Então, exemplo: nível de escolaridade: ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Cor dos olhos: castanho, verde, azul.
Tipo sanguíneo: A, B, AB e O. As variáveis qualitativas podem ser classificadas em ordinais e nominais. As variáveis qualitativas ordinais obedecem uma relação de ordem. Por exemplo, o nível de escolaridade segue a uma ordem: fundamental, médio e superior. As variáveis qualitativas nominais não são ordinais. Por exemplo, esse tipo sanguíneo de uma pessoa pode ser A, B, AB e O. Variável quantitativa é aquela cujo valor é expressa em números. Exemplo: altura, idade, massa, salário. As variáveis quantitativas podem ser classificadas em discretas e contínuas. As variáveis quantitativas discretas não podem assumir qualquer valor e são representadas por um número que pertence ao conjunto de números naturais. Por exemplo, quantidade de irmãos, quantidade de alunos aprovados em matemática, quantidade de filhos e etc. As variáveis quantitativas contínuas são valores que podem ser medidas em uma escala contínua do conjunto dos números reais. Por exemplo, massa, temperatura, altura. Desse modo geral, podemos dizer que as medições dão ordem às variáveis quantitativas contínuas e que as contagens e numerações às variáveis quantitativas discretas. Então lá, média aritmética. Média aritmética dos valores assumidos por uma variável quantitativa é obtida pela soma de todos os valores numéricos dividida pela quantidade total de valores. Podemos indicar a média por M. Exemplo: na escola em que Beatriz estuda, os alunos são promovidos para as séries seguintes caso as médias anuais em cada disciplina seja igual ou superior a 7. Veja a tabela ao lado. As notas de história obtidas por Beatriz em cada bimestre. Veja como calcular a média anual de Beatriz nessa disciplina. Então a gente tem os 4 bimestres: 6,5, 7, 6,5 e 8. Então vou pegar as 4, vou somar e dividir pela quantidade que tem. São 4 números, então vou dividir por 4. 6,5 mais 7 mais 6,5 mais 8 dá 28. Dividido por 4, 7. Logo, a média anual de Beatriz foi 7. Portanto, ela foi aprovada em História. Moda. No dia a dia, quando falamos em moda, estamos nos referindo a algo que se parece frequentemente. Em estatística, é a isso que se envolve a moda. Então, a ideia é a mesma. Exemplo: professora Clara listou a idade dos alunos representantes das turmas 800. Arthur, 13 anos, Bernardo, 13 anos, Beatriz, 12 anos, Bruna, 12 anos, Carlos Eduardo, 12 anos, Daniel, 12 anos, Dalva, 13, Fátima, 12, Gabriel, 13, Marcela, 12. Observe que a idade que apareceu com mais frequência é 12.
Logo, a moda desse conjunto de dados é 12. Então, o que mais aparece é a moda. Com o objetivo de verificar o desempenho dos alunos em um teste de inglês, foram anotadas as quantidades de acertos por questão. Então, questões. Questão 1 teve 7 acertos. Questão 2, 5. Questão 3, 4. Questão 4, 7. E questão 5, menos 2. Observe que há duas questões, 1 e 4, em que a quantidade de acertos foram a maior frequência, 7. Nesse caso, dizer que o conjunto dos valores assumidos pela variável tem duas modas, ou seja, ele é chamado de bimodal, porque o 1 e o 7, todos dois têm os valores e são os maiores que tem. Observação: se em determinado conjunto de valores comuns deles aparecer maior frequência, esse conjunto não tem moda, ou seja, é amodal. Esse azinho representa que não tem moda. Na palavra modal, o prefixo a representa a negação. Assim, amodal significa que não há moda. Mediana. A mediana é o valor central de uma sequência de valores organizados em ordem crescente ou decrescente. Caso não haja um único valor central, a mediana é obtida pela média aritmética dos dois valores centrais. Podemos indicar a mediana por MD. Exemplo: o professor Eduardo anotou as notas dos alunos que foram de recuperação em geografia: 3, 2,5, 4,5, 2,5 e 3. Para determinar a mediana dessa distribuição, devemos colocar em ordem. Então, ficou 2, 2,5, 3, 3 e 4. Nesse caso, a mediana é 3, pois esse dado ocupa a posição central. O professor Eduardo tabelou as notas iguais ou maiores que 8, obtidas pelos alunos da prova de recuperação: 8, 8, 8,2, 8,5, 8,5, 9, 8,9, 9, 9,5, 10 e 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O meio, metade de 10 é 5. Né? Só que é 5 para um lado e 5 para o outro. Então, eu tenho que pegar os dois do meio. Nesse caso, os dois valores ocupados no central é o 8,5 e 8,9. Logo, as notas medianas é obtida pela média aritmética entre eles. Vou fazer o quê? Somar os dois e dividir por 2, que dá 8,7. É o que está entre os dois. Assim, a nota mediana é 8,7. Observação: quando a quantidade de elementos ou variáveis de uma sequência for ímpar, apenas um elemento ocupa a posição central. Porém, quando a quantidade for par, dois elementos ocupam a posição central. Tabelas de frequência. Vamos considerar novamente o exemplo das idades dos alunos representantes na turma do 8º ano da professora Clara. Podemos anotar a quantidade de vezes
que cada número aparece representá-las em uma tabela de frequência. Então tá aqui, idades 12 e 13, 6 alunos e 4 alunos. No total são 10 alunos. Essa é a frequência absoluta, valor real encontrado na pesquisa. Agora, valor relativo é trabalhado em porcentagem. Tá? Então tá aqui, nessa tabela, x representa a variável. No caso, idade dos alunos. FA indica frequência absoluta, ou seja, a quantidade de vezes que determinado elemento se repete. E FR, frequência relativa, isto é, a frequência absoluta representada por forma de porcentagem. Desse modo geral, a frequência relativa é determinada por FR é igual a FA dividido por N, vezes 100, em que N é a quantidade total da amostra. Então, um exemplo. FR é igual a FA dividido por N. Então, aqui no caso, eu vou pegar o 6. E o total aqui é 10. Então, 6 dividido por 10. Que vai dar 0,6 vezes 100, 60%. Então, foi o cálculo daqui. Se fosse na de baixo, né, ia ter que pegar o valor dele, seria 4 dividido por 10, que daria 0,4 vezes 100, 0,40. Lembrando que a frequência relativa, o total tem que ser 100%. Gráficos. Há vários tipos de gráficos que podemos usar para representar dados estatísticos. Para cada situação, podemos usar um gráfico específico. Exemplo: a gerente de uma loja fez um levantamento de quantidade de filhos dos 25 funcionários de uma loja. Ela estabeleceu uma tabela com as informações. Veja a seguir. Então tem aqui quantidade de filhos: 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então tem a frequência absoluta, que é o total de funcionários, 25 funcionários. Então quem não tem filhos são 11, tem um filho só é 8, 2 são 2, 3 filhos são 2, 4 filhos é 1, 5 filhos é 1. E aí tem a frequência relativa. Tá? No caso seria 11 dividido por 25 vezes 100, deu 44. Lembrando que essa frequência todinha tem que dar 100%. Então vamos representar as informações da tabela por meio de gráfico. Para esse tipo de representação, permite ao leitor permite ao leitor uma visualização mais ampla das informações. Vamos representar as informações da tabela por meio de gráficos. Esse tipo de representação permite ao leitor uma visualização mais ampla das informações registradas. Então está aqui, gráfico de coluna. Esse tipo de gráfico é representado por retângulos com base de mesma largura e altura proporcionais ao aspecto dos dados. Então, no caso, quem não tinha filho eram 11 pessoas. Que tinham 1 eram 8. Que tinham 2 eram 2. Que tinham 3 também eram 2. Que tinha
1 era 4 e que tinham 5 também era 1. Baseando na tabela de Barr, mas o mesmo exemplo. Esse tipo de gráfico é representado por retângulos horizontais de alturas iguais e comprimento proporcional ao aspecto dado. Então vamos lá. Quem não tinha filho, 11 filhos. Quem tinha um, tá? Uma família, uma pessoa com um filho, 8 pessoas. Com 2 filhos, 2 pessoas. Com 3 filhos, 2 pessoas. Com 4 filhos, 1 pessoa. E com 5 filhos, 1 pessoa. Quer dizer, é parecido com o de cima. A diferença é a posição, que a frequência desceu e a quantidade de filhos subiu. Gráfico de setores. Esse tipo de gráfico, também conhecido como gráfico de pizza, é representado por um círculo dividido em setores cujos respectivos ângulos centrais são proporcionais aos dados, os quais geralmente são expressos na forma de porcentagem ou frequência relativa. Esse tipo de gráfico é usado quando queremos comparar a cada um com o seu todo. Então tá aqui, 44% é a quantidade de quem não tem filho. 32% é a quantidade de quem tem um filho só. 8% é a quantidade de 2 filhos. 8% é a quantidade de 3 filhos. 4% para 4 filhos e 4% para 5 filhos. Nessa situação, o círculo inteiro representa 25 pessoas. Podemos calcular o ângulo central de cada um dos setores usando uma proporção. Por exemplo, no setor que indica 11 funcionários, não tem filhos. Podem ter o ângulo central calculado assim: 25 por 36 é igual a 11 por x. Então, 25 vezes x, 36 vezes 11. 360 vezes 11 dá 3.960. E 25 vezes x, 25x. E aí eu jogo 25 e divido com 3.960. Então, x é igual a 158,4%. Com um raciocínio analógico, os ângulos centrais referentes aos funcionários com 1, 2, 3, 4, 5 filhos serão, respectivamente, 115,2 para 1, 115,2, 28,8, 28,8, 14,4, 14,4. Caso você tenha a tabela de frequência, para determinar o ângulo central de cada setor, basta multiplicar a frequência relativa por 360. Então tem aqui a frequência absoluta, a relativa, que é 44, 32, 8, 8, 4, 4, 100%. E a central? Pegar o 0,44 e multiplicar por 360. Deu 158,4. É o primeiro. O próximo, 115,2. 28, 28,8. 14,4, 14,4. Pegando nesses valores aqui e somando, dá 360. Gráficos de linhas, representado por uma linha poligonal no sistema de eixo cartesiano. Esse tipo de gráfico
só pode ser usado com variáveis quantitativas. Ele mostra a variável de dados ao longo do tempo. Então tá aqui, ó, primeiro bimestre, aí desce no segundo, sobe no terceiro e desce de novo. É a relação às médias de geometria. E desce um pouquinho, aí sobe um pouquinho a coisa e vai subindo. São as médias de álgebra. Elementos de um gráfico. Ao construir um gráfico, é necessário verificar se todos os elementos dele foram compostos. Título deve estar no topo, informando o assunto do gráfico. Título. Fonte deve estar no rodapé, informando de onde os dados foram mostrados. Quer dizer, eu aqui sem querer não coloquei. Então estaria errado esse gráfico. E eixos verticais e horizontais ou legenda de cores devem informar o significado dos dados. Além disso, é preciso tomar o cuidado ao escolher o tipo de gráfico mais adequado em construí-lo de acordo com os dados a serem analisados, a fim de que o leitor não seja induzido a fazer conclusões equivocadas por causa de falta de informação ou de erro na construção do gráfico. Situação problema. Uma empresa de medicamentos tem previsto em seu orçamento um valor referente ao auxílio à pesquisa. Um pesquisador construiu o gráfico com valores de 2013 a 2019. Então, auxílio utilitário são problema. Uma empresa de medicamentos tem previsto em um orçamento um valor referente ao auxílio à pesquisa. Um pesquisador construiu um gráfico com os valores de 2013 a 2019. Então está aqui, auxílio financeiro à pesquisa. Então, valores em reais. 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 25 mil. Então, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Então, em 2013 foi até 10 mil. 2014 até 15. 2015, 20. 2016, 25. 2017, 20. 2018, 20. 2019, 20. Com base no gráfico, responda às questões. O orçamento médio aproximado nesse período é maior ou menor que 20 mil? E justifique. Em comparação a 2013, qual foi o aumento percentual do orçamento de 2019? Letra C. Determine o orçamento de 2020, sabendo que é 30% maior do que a do ano anterior. Então, primeiro fazer a média. Então, eu pegar os 10 mil, 15, 20 mil, 25 mil, 20, 20, 20, somar e dividir por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dividir por 7. Então, somando tudo, dividindo por 7, deu um aproximado de 18.571. Logo, o orçamento aproximado é menor que 20 mil.
Letra B. Quer fazer ou quer saber sobre o aumento percentual. Em 2019, o orçamento é o dobro do orçamento dessa forma. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar, olhar, já vi que ele é o dobro, porque aqui está 10, aqui foi 20. Isso quer dizer que desta forma o aumento percentual foi de 100%. Ele dobrou o tamanho. Então, 100%. E letra C, determine um orçamento em relação aos 30%, mais do que o ano passado. Então, eu vou pegar o inteiro, somar com 0,30, deu 1,30, e multiplicar por 20, que vai dar 26 mil. Então, o orçamento de 2020 é de R$26 mil. Questões do livro. Página 459, questões do 1 ao 3, 460, questões do 4 ao 6. Fazer os cálculos no livro. Caso não tenha espaço no livro, fazer no caderno. E me mandar as fotos dos exercícios prontos. Ok? Um abraço a todos e até a próxima.